Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. E nessa aula a gente vai estudar a quarta parte e a última, do tópico Bens Públicos, onde a gente vai estudar as principais espécies de bens públicos, beleza? Mas antes de começar, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, compartilha com os colegas, que isso aqui é o curso completo de Direito Administrativo, Você pode ver nos links aí também os livros que a gente publicou na Amazon. Daqui a pouco vai ter também esse livro compilado aí de Direito Administrativo que pode ajudar em tirar dúvidas ou até estudar para concurso, para faculdade, etc. Divulga aí pro pessoal o nosso canal para a gente tentar alavancar esse conhecimento, e também melhorar aqui o acesso e dar conhecimento a todo mundo sobre esses cursos gratuitos de direito que eu estou colocando aqui no YouTube, beleza? Então vamos começar a aula de hoje. Bens públicos, a quarta parte. Bem, nessa aula aqui a gente vai estudar os bens públicos em espécie. A gente vai ver nessa aula aqui sobre terras devolutas, terrenos de marina e seus acrescidos, terrenos reservados, marginais, terras indígenas, ilhas, plataforma continental, faixa de fronteiras e o mar territorial. A gente vai ver o conceito de cada um desses para ficar melhor explicado, para a gente fechar esse tópico bens públicos. Então vamos começar aqui com terras devolutas. Bem, o termo devoluta, gente, quer dizer o quê? Que é algo que foi devolvido, vazio e que está desocupado. Ou seja, em relação às terras, são aquelas que não estão em posse de ninguém, entendeu? São terras que não pertencem a ninguém. Então, de acordo com a doutrina, com a legislação brasileira, a regra é que essas terras devolutas elas sejam pertencentes aos estados. Contudo, em determinados casos específicos, esses bens podem pertencer à União, como no caso das terras que sejam indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e para construções de sedes militares. Agora, os terrenos de marinha. Os terrenos de marinha são o quê? São as áreas que são banhadas pelo mar ou pelos rios navegáveis, e elas se estendem até 33 metros para o interior, contados da linha pré-mar médio. Os terrenos de marinha, gente, em seus acrescidos, eles pertencem à União, cujos bens acrescidos a gente pode classificar, como a gente já viu, como bens dominicais. Agora, em relação aos rios, a gente tem que considerar alguns critérios. Bem, se os rios são rios não navegáveis, as terras, nesse caso aqui, elas são pertencentes aos particulares, devendo, conforme o caso, as terras ficarem sujeitas à servidão administrativa para o trânsito dos agentes de Estado. Agora, se os rios são navegáveis e têm influência das marés, esses terrenos aqui eles são considerados terrenos de marinha e, por isso, são pertencentes à União. Já se o rio é não navegável e não tem influência das marés, neste caso aqui, tais terrenos são considerados reservados e são também considerados propriedade da União. Agora, os terrenos reservados e marginais, para a gente falar sobre isso. Bem, os terrenos reservados, gente, são os terrenos que são banhados pelas correntes navegáveis e que estão fora do alcance das marés. Ele se constitui de até 15 metros para a parte da terra, para dentro, cuja contagem ela se inicia pelo ponto médio das enchentes ordinárias, tem uma média das enchentes, então parte desse ponto. Esses terrenos eles pertencem em regra aos estados, salvo quando eles estiverem localizados em territórios federais e na faixa de fronteiras, que nesse caso são chamados de terrenos marginais, e eles são pertencentes ao quê? À União. As terras indígenas. Bem, as terras indígenas são aquelas que tradicionalmente são ocupadas por povos originários indígenas em caráter permanente e que são utilizadas para suas atividades produtivas. Elas são imprescindíveis, gente, à preservação dos recursos ambientais necessários para o quê? Para o bem-estar da comunidade indígena e as necessidades essenciais da sua reprodução física e cultural, para tentar garantir, além disso, os usos, costumes e tradições dos indígenas. Vale aqui acrescentar também que as terras indígenas elas podem ser classificadas como bem de uso especial e são de propriedade da União. Agora, quanto às ilhas. Bem, as ilhas, obviamente, são porções de terra menor do que dos continentes, mas que são cercadas por água por todos os lados. Isso é óbvio. Agora, há uma peculiaridade em relação às ilhas. Se não forem afetadas ao uso comum ou uso especial, tais terras são consideradas bens dominicais. Então é importante ressaltar também que as ilhas elas podem ser marítimas, fluviais ou lacustres. Assim, as ilhas fluviais e lacustres, em regras, elas pertencem aos estados que estão em sua localização. Contudo, caso tais ilhas estejam situadas em zonas de fronteira com outros países, ou se fazem parte de um rio que corte mais de um estado, esses bens são considerados bens da União. Quanto à plataforma continental. Bem, a plataforma continental é a extensão das áreas continentais sob o mar,
até a profundidade de cerca de 200 metros. Essas áreas elas pertencem à União, mesmo que não constituam áreas indispensáveis à defesa da fronteira, beleza? Agora, a faixa de fronteiras, né? A faixa de fronteiras é a área, gente, de 150 km de largura, paralela à linha terrestre demarcatória da divisa entre o território nacional e o país estrangeiro, beleza? Sendo fundamental aqui nesse caso para a defesa do território nacional e sendo assim é considerado o quê? Bem da União. E finalmente aqui, para a gente fechar esse tópico, o mar territorial, que é o quê? O mar territorial é a faixa que vai até 12 milhas náuticas de largura, contada da linha do baixamar do litoral continental e insular do país. É classificado como bem de uso comum do povo, gente, e constitui o quê? A propriedade da União, beleza? Então assim a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Administrativo, onde a gente fechou aqui o assunto bem público. Na próxima aula a gente vai iniciar mais um assunto, né? A gente vai fazer algumas aulas para fechar, onde a gente vai estudar a primeira parte sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, um assunto muito importante de direito administrativo e que cai muito em prova, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a nossa próxima aula.